3 horas, que é o horário que os nossos bons espíritos estão com a gente, né? Eles são de uma pontualidade ali e a gente tem que ser também. Queria agradecer a presença de todos, tanto nós aqui do SEAC, como os nossos amigos espirituais. A gente fica muito feliz de ver vocês, porque a gente é uma família, né? Ninguém cruza a vida de ninguém por acaso. Então, hoje nós vamos ter a gente vai falar um pouquinho, olha que legal, influência dos espíritos em nossa vida, e a atração é recíproca. Mas antes disso, eu queria dar a boa tarde para as pessoas de casa também. Temos aviso da 30ª turma, que é presencial. Quem tiver interesse, aqui tem o QR Code, os telefones. E a evangelização infantil, que é aos sábados de manhã. E é muito bacana essa evangelização infantil. As crianças aprendem a ter fé, né, desde pequenininha, muito bom. Nós vamos conversar hoje sobre o que os espíritos agem na nossa vida. Mas antes disso, a gente já agradece a presença deles aqui. Eu queria cumprimentar o mentor espiritual de cada um de vocês, ao mentor do trabalho, ao mentor do SEAC, ao meu mentor, e vamos dedicar uma prece como assim um presente do nosso coração. E eu gosto sempre da Ave Maria, porque a Nossa Senhora, ela nos acolhe, sabe? Aquela mãezona, sabe? Aquele abraço gostoso que a gente recebe espiritual quando a gente precisa. Mãezinha, para você essa prece. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vocês evitem ficar de olhos fechados hoje. A energia nossa aqui, a gente até já comentou, está muito forte. E se a gente fecha os olhos, a gente adormece. E a gente deixa de ouvir as palavras que, mesmo que a gente não decore, elas entram no nosso ser. E às vezes, quando a gente mais precisa, a gente se lembra de alguma coisa do Evangelho. Esse capítulo 12, ele fala... Em princípio, amar ao próximo como a si mesmo. Muito bonita essa frase, né? A gente tenta fazer isso, mas existem aquelas pessoas que a gente não consegue amar, mas de jeito nenhum, e nem chegar perto, tá? Isso, a gente pega as palavras de Jesus, mas a gente tem que entender o que elas significam no mundo de hoje. Todos os ensinamentos de Jesus, a gente tem que trazer para os dias atuais. Então a gente fica pensando, tá, amar ao próximo como a si mesmo, tá, mas e a violência? Como tá? Eu vou ser assaltado e eu vou amar o próximo? Vou amar ele? Eu quero mais que ele vá para aquele lugar. Mas aí, a gente está entrando numa vibração que não é legal. Gente, porque eu vou falar agora é questão de treino, tá? Não dá para apertar um botão e falar, não, agora eu amo todo mundo, sabe? Todo mundo é meu amigo. Não existe isso, gente. A gente tem que ser muito realista, tá? E nesse capítulo 12, se vocês puderem dar uma olhadinha, ele fala muito isso. A gente tem que desmistificar o que Jesus falou, tá? Por exemplo... o que é a maldade, né? Os inimigos desencarnados, eles são tão maus como a gente. Quando a gente tem aquele sentimento de raiva, os desencarnados também têm. Acontece o seguinte, quando um espírito... Vamos tomar a gente por base, né? Eu acho que aqui todos nós somos bacanas, a gente não é ruim, a gente pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas também a pior a gente não é, senão a gente não estaria aqui, né? Tentando se melhorar. Então, se a gente toma uma rasteira de alguém, tá? Uma pessoa, como eu tenho certeza já aconteceu na vida de todo mundo, a gente tem uma pessoa que fez muito mal pra gente.
a gente vai ficar assim por um tempo, com isso aqui com o coração doendo. Porque não adianta, sabe, olha que uma pessoa te faz o mal, ou é um sócio que te rouba, ou é um casamento que não dá certo, ou é uma amiga que te trai, tem tanta situação, ou o comércio que vai embora, que a gente sente essa dor. Não dá para dizer que a gente não sente. Só que nós temos, primeira coisa que a gente tem que ter um lema, é viver com sabedoria. Para a gente viver com sabedoria, a gente tem que dominar os nossos pensamentos. Como é que a gente faz isso? Adquirindo conhecimento. Que tipo de conhecimento? Para mim, como é que eu perdi a palavra? O que lidera a minha vida pessoal, eu vivi, é a espiritualidade. Porque quando você se liga ao plano superior, você tem aquele contato. Você tem intuição, você tem inspiração. Ou, se você acha que você não tem inspiração nenhuma, é porque você precisa passar por aquele desafio. Eu não gosto de falar em provação, sabe? Não, a gente nasceu para melhorar e a gente tem desafios sim na nossa passagem. Mas existem desafios e com o conhecimento da doutrina espírita, a gente começa a perceber a sutileza e as dicas que a doutrina nos ensina para a gente sofrer com mais conforto. Tá? A gente sabe que tem que passar, mas a gente vai usar aquela dica que a espiritualidade dá e pensar, não, eu tenho que passar por isso, mas eu vou passar com sabedoria. Porque não adianta querer fugir. Por alguma razão, tudo é como tem que ser, tá? Então, eu estava falando, aí uma das perguntas daqui, né? Se o espírito desencarnado, ele continua com raiva da gente. Pode continuar sim, mas aí, qual é a mágica que acontece? A atração é recíproca. Se a gente canalizar os nossos pensamentos. Eu tenho uma pessoa que fez muito mal na minha vida, muito mal. Foi um sócio que me roubou tudo. E eu fiquei muito tempo com muita raiva, sabe? Eu achava que era uma pessoa tão boazinha, sabe? Que eu nunca ia odiar ninguém. Eu consegui, eu sim, porque afetou minha filha, minha família, minhas filhas. Mas eu nunca deixei de frequentar o centro espírita. Eu estou aqui, eu comecei a frequentar aqui faz acho que 30 e poucos anos. Depois eu fui para um centro, eu casei de novo, fui para um centro de Ipiranga e quando eu fiquei viúva, voltei aqui para o SEAC. Então, o que acontece? Quando a gente alimenta esse rancor, a gente está em contato com os espíritos que não são bons. Eu não vou dizer aqueles trevosos, mas são espíritos que não são da luz. Não são bons. Então, aquilo você fica ruminando, Então, eu vou te falar isso com experiência própria. A partir do momento que você fala não, eu tive que passar por isso para aprender tantas coisas que hoje eu agradeço aquele ser que deve estar onde ele tem que estar, mas com toda a minha gratidão vai. Sabe, ele tinha que passar na minha vida para eu aprender a ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu agradeço, porque eu sei que ele era o desafio, era a missão da minha vida, tá? Mas lá atrás eu sempre fui espírita, mas fiquei com muita raiva, sabe? Vontade de torcer o pescoço do cara. Mas quando você começa a aprender a canalizar o que você tem de tristeza e transmutar essa tristeza por alguma coisa que você tinha que passar, porque foi escolhido por você lá atrás, porque a gente não pode esquecer que antes da gente reencarnar, nós tivemos a oportunidade de escolher o nosso plano reencarnatório. Então, tudo que a gente passa aqui, a gente escolheu. E isso dá muita tranquilidade pra gente, pra mim me dá força. Que todos nós temos pedras no caminho, né? Todo mundo. Mas quando às vezes eu penso, poxa, mas eu não penso, por que eu estou passando por isso? Não. Eu penso assim, eu escolhi, então eu vou passar por sabedoria. Porque se a gente escolhe lá em cima, quando a gente está lá no céu, a gente sabe que a gente vai conseguir. Senão a gente não escolheria aquilo. Então é uma garantia que a gente vai passar por aquele desafio.
A gente não pode esquecer isso. Tá ferrado mesmo, tá querendo, sabe, não querer acordar o dia seguinte para não sabe que situação tomar. Lembra, eu escolhi, e se eu escolhi, eu tenho competência. Às vezes a gente vai dormir sem saber como a gente vai resolver uma situação que tem que resolver no dia seguinte. Muito difícil, mas quando a gente acorda, aquilo flui. Por que aquilo flui? Pela nossa fé, pela intuição dos nossos amigos espirituais e também porque a gente tem que passar aquilo e levar melhor, né? Aí o que acontece? Deixa eu só, para mim não perder o fio da meada aqui. O que envolve toda essa segurança de se viver com sabedoria é a autoestima. Então, meus amigos, a gente nunca pode se sentir lá embaixo, porque todos nós temos um valor muito grande, sabe? Todos nós temos um Deus aqui dentro da gente. Eu sempre repito, quando a gente está bem, a gente esquece que a gente tem um Deus interior. A gente vai vivendo, mas quando a gente passa por um desafio, passa por uma situação muito difícil, a gente lembra que nós somos filhos de Deus e está aqui, ó, a nossa força. Aí a gente põe essa força para fora, às vezes até para testar, e a gente consegue. Então a gente não pode esquecer que nós somos o melhor desse planeta. Cada um de uma maneira. Se eu não sei fazer uma coisa legal, eu sei fazer outra. Se eu não sei fazer tricô, eu sei fazer crochê. Se eu não sei cozinhar um arroz, eu sei cozinhar um feijão, entendeu? Então, cada um de nós tem uma qualidade. Eu duvido que aqui tenha alguém que não tenha qualidade. Eu duvido. De coração, eu duvido. Eu sei que todos vocês têm qualidades. E isso é muito bom. Então, a nossa estima, a nossa autoestima tem que estar lá em cima. A gente está vivo. A gente está com saúde, pode estar meia capenga, mas tem gente pior. Então a gente está com saúde. A gente tem a oportunidade de vir aqui, escutar e ler e aprender. Poxa, a gente já está com a metade do problema resolvido. Agora o resto é usar a inteligência. Nunca o desânimo, nunca a tristeza. Desânimo com tristeza é igual a ignorância. Tá? Então a ignorância que eu digo é a falta de conhecimento. Tá? Então, se a gente está com a falta de conhecimento, como a gente vai resolver o que a gente vai resolver? Então, é aquilo, a gente tem que ter autoestima e tem que saber que a gente pode resolver. Às vezes, essa resolução não é no tempo que a gente deseja. É por isso que é necessária a fé, muita fé, porque tudo acontece no tempo certo. Vou dar um exemplo. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Carminha, abre os olhos. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul nos comove demais. Aí a gente fala, mas por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão sofrendo? Quem somos nós para fazer esse julgamento? A única coisa que eu tenho uma fé e uma certeza absoluta é que tudo é como tem que ser. Eu acredito demais num Deus bondoso. Deus não é punitivo. Isso nunca, tá? Então, essa energia que comanda o universo, que comanda o planeta, as coisas acontecem porque a gente tem que crescer como ser humano. Olha, a Covid, por exemplo. A Covid veio para despertar o aconchego, a colaboração. Não deu certo, gente. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo saiu pior da Covid. Então, ninguém melhorou. Aí, o que acontece? O planeta Terra está passando para a fase uma fase de transição, tá? Para regeneração. Como é que o planeta vai para a regeneração? Tanta maldade acontecendo. Então, essa força universal, esse Deus, dá um outro problema. Porque aquelas pessoas que estão sofrendo aquilo, elas nasceram lá. Por que elas nasceram lá? Projeto reencarnatório de cada um. Então, nós precisamos fazer uma coisa. Isso é muito importante falar
e a gente fazer, né? Quando a gente vê essas notícias, a gente não pode desabar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar bem para poder mandar energia de força. Porque vocês acreditam, é verdade, você se concentrar e pedir para o seu mentor mandar o melhor de você para lá, existe uma canalização de força de várias pessoas que estão fazendo a mesma coisa e isso vai para lá. Vocês percebem como o pessoal do Rio Grande do Sul é forte? A gente sempre vê a resiliência, não, eu vou recomeçar. Por quê? É força que está indo para eles. Porque está tendo uma apuração, não é apuração a palavra? Depuração. Aí a chapada está feia, parece palavrão, né? Depuração, tá certo, está tendo uma depuração de separação do joio do trigo. Quem é bom fica, quem é ruim vai. Porque a gente não consegue imaginar e aceitar um abrigo, ter pessoas estupradas dentro de um abrigo e saqueamento de pessoas ir lá roubar tudo que está. Quer dizer, tem gente muito ruim nesse planeta. E essas pessoas ruins têm que ir embora. Para quê? Aí eles vão para um planeta ainda um planeta primitivo como a Terra era, para aprender de novo a ser um ser de luz. Como aconteceu com a gente, né? Porque a gente, os capelinos, né? Vieram, os exilados de Capelo, vieram para cá. E agora esse planeta Terra, ele é maravilhoso. Então a gente também não pode deixar essas mentes ruins tomarem conta. Então a gente tem que, através do nosso pensamento, que é muito forte, vocês precisam acreditar na força do pensamento, gente. Que é o que vai ficar cada vez mais forte com até o planeta indo para a regeneração. Porque a gente não precisa falar, a gente pode se comunicar telepaticamente, mas a gente não chegou nesse ponto ainda. Então a gente pode emanar muita força e muita luz para aqueles irmãos nossos que estão lá e a gente faz isso e precisa fazer. Tá? E conforme a gente faz isso, a gente agradece até as nossas dores de barriga, sabe? Até os nossos problemas, porque a gente sabe que a gente vai dar conta, né? Então, mas também é aquela coisa, eu tenho uma vida privilegiada, não importa a dificuldade monetária, não importa nada, mas é uma vida privilegiada, então eu tenho por obrigação ajudar quem não tem. E manda pensamento positivo aqui, ó, tá? Algumas perguntas, falando rapidamente, o que é a influência? A influência dos espíritos é a seguinte: conforme eu estou naquele dia, eu atraio espíritos bons ou espíritos que não são tão bons. Eu não estou falando em espíritos maus, tá? Deixa bem claro isso, tá? A gente, vocês assistiram Ghost? Vocês lembram do espírito do trem? Aquele que é pulando de vagão em vagão? Ele não sabia para onde ele ia. E é isso que a gente atrai quando a gente está ruim. Aí se eu tô caída, eu tô assim, ai meu Deus, tô com dor de barriga, ai eu tô com preguiça. Quem que eu vou atrair? Aquele espírito que também tá perdido, ele vai falar, poxa, essa pessoa tá na minha. Então ele fica encostadinho na gente, encosta a cabecinha aqui no nosso ombro e fica, ai eu também tô assim, eu também. Aí a gente vai ficando cada vez mais baixo. Mas se a gente, quando a gente estiver assim, tem dias que a gente não acorda legal, a gente fala, não, eu tenho a força, eu sou mais eu quero todos os espíritos de luz, vai lá, bota uma música legal e se anima, aí a gente vai ter todos os amiguinhos alegres junto com a gente. É essa que é a reciprocidade. E se a gente está tendo esse conhecimento aqui, a gente tem que usar, não pode deixar ele esquecido. Tem muitas vezes que a gente precisa sair de casa, a gente não está com coragem, eu falo assim, ô meu anjo da guarda, dá um braço para mim, arruma um amigo seu, dá um braço no outro e vamos sair junto. Porque está tudo muito perigoso. Vocês sabem o que é amigo invisível? O que é você ficar invisível? Vocês sabem? Alguém aqui sabe? Então, se você sabe, você tem que ir a algum lugar a pé. Se vai para um lugar, você tem que ir no centro da cidade. Tá? E não tem condição, você tem que ir lá. Aí o que você faz? Você, antes de sair de casa, você chama seu mentor, seu anjo da guarda, faz uma prece e fala, olha, eu estou indo para um lugar perigoso, cuida de mim. Só isso, não precisa fazer discurso com eles. Aí você vai, aí está vindo um assaltante de lá para cá, tá?
e tem gente atrás de você. Você passa pelo assaltante, ele não te enxerga, ele vai chegar o cara que está atrás de você e vai assaltar. Por que ele não te enxerga? Porque os amigos espirituais, o mentor, faz a gente ficar invisível para ele. Gente, isso funciona muito bem. São as dicas que a espiritualidade dá para a gente viver bem. E a atração com os espíritos é a gente que comanda. Se você quer espíritos que te atrapalhem, você entra em sintonia com ele. É o livre-arbítrio. Se você quer espírito para nos elevar e nos dar muita força, confiança, tenham autoestima. Quando a gente tem uma autoestima elevada, não chega nada perto da gente. Por quê? Porque nós estamos numa aura de luz. Sabe, quando a gente quer ficar bem, a gente se imagina que a gente está dentro de uma bolha. Essa bolha é protegida pelos anjos e por Jesus. Aí a gente fica bem. Por quê? Porque essa bolha é como se ela tivesse uma parede invisível, que a energia ruim ela bate e volta. Olha, vocês usem isso, né, Maricota? Isso dá, né? Vocês usem isso porque é fantástico. O que é isso? Nada mais é do que a fé. Agora, tem pessoas que têm a fé tão desenvolvida que não precisa desses artifícios. Ela sai e fala assim, nada vai chegar perto de mim, porque eu não quero que chegue. E não chega. Porque nenhum espírito vai chegar perto da gente se a gente não quiser. Ele não chega. Ele só chega se estiver em sintonia conosco. Então, nós temos um poder tão grande dentro da gente, que se a gente começar a usar toda essa força, toda a autoestima, a gente consegue muito, a gente consegue sabedoria para resolver os problemas, a gente evita confusão, a gente perdoa quem não vai com a cara da gente. Coitado, o problema é dele, não é meu. Claro, a gente não precisa agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou. Se ela não vai com a minha cara, o problema é dela, não é meu. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Porque tem gente que a gente é aquela coisa, sabe? A gente fala assim, o santo não bate, né? Isso acontece muito, mas a gente com a nossa autoestima, a gente manda amor para essa pessoa. A gente tem que mandar amor para todo mundo. Eu acho que essa é o pulo do gato. Vai mandando amor, mandando amor, porque quanto mais amor a gente manda, mais a gente recebe. Então, quando Jesus fala amai aos vossos inimigos, se a gente trazer para os dias de hoje, que é o básico aqui desse capítulo, amar os nossos inimigos significa o seguinte: eu não vou querer mal a ele que vai prestar conta com Deus, não eu. Então, se uma pessoa, você sente, inimigo, eu acho uma palavra muito forte, né? Mas uma pessoa que você não se dá bem, ou te passou sei lá, te deu um empurrão na vida, ou te fez mal, ele sozinho vai prestar contas. Então a gente tem que se cuidar. Não queira mal a ninguém. É difícil muito, é treinamento. Não adianta. Cada dia, a gente entender que a gente não precisa querer mal a ninguém, porque a gente se basta. A gente tem Jesus no coração, a gente tem fé e a gente se basta. Por que eu vou desperdiçar minha energia querendo mal a alguém? Eu vou desperdiçar minha energia porque eu quero bem, não para quem mal. Então, a gente deixando de pensar na pessoa, Carminha, abre os olhos, deixando de pensar na pessoa que nos fez mal, a gente corta o vínculo. Porque a hora que você está ligada na pessoa que te fez mal, você está, esse fio fluídico, ele está trocando energia entre você e ele, e não está te fazendo bem. A partir do momento que você corta esse fio, aí você está livre. E deixa para o universo cuidar dele, deixa para Deus cuidar. A gente tem que pensar naquilo que nos faz bem, em quem a gente ama. E a hora passa tão depressa. Dessas perguntas, eu tenho... Olha aqui, a pergunta 293. 2 seres que tenham sido inimigos na Terra, isso está no Livro dos Espíritos, tá? A pergunta 293 do Livro dos Espíritos. 2 seres que tenham sido inimigos na Terra conservam o ressentimento um pelo outro no mundo dos espíritos? O que vocês acham?
Vocês estão, não, eles não conservam, só se ambos forem imperfeitos, tá? Agora, por exemplo, eu brigo com a Andréia, tá? Brigo, mas aquelas briguinhas de ser humano que não é... Eu brigo com ela, eu desencarno, ela desencarna, sem a gente ter feito as pazes. Lá em cima a gente vai se dar bem, porque não foi, né? Nós duas somos mais ou menos de luz, um pouquinho a gente tem, né? Então a gente vai saber que isso é bobagem. Outra rapidinho. Olha, a lembrança das más ações que dois homens foram capazes de cometer um contra o outro constitui um obstáculo à sua simpatia? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, ela os leva a se distanciarem, tá? Então, mas isso aqui, é que depois que vocês pegarem o livro dos Espíritos, tem mais explicação, né? Porque a partir do momento que, tá bom, aí eu desencarno, o outro desencarna, a gente tá lá, não gosto de você, a gente brigou, mas a partir do momento que a gente desencarnado vai conseguindo um aprendizado, aí fica tudo bem, a gente faz as pazes com todo mundo, tá? Então eu acho que não vai dar tempo de falar mais, mas vocês dão uma lidinha no livro dos Espíritos, que essa parte é muito interessante, porque ela diz aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Então eu, depois de, sei lá, de tantos anos, olha, eu comecei a ser espírito com 19, eu estou com 74, olha, a vida inteira, né? Então, eu aprendi, eu não quero mal a ninguém, o problema dele, se ele é ruim, é que vai se ferrar, não é? Então, eu quero, assim, aprender o máximo possível, porque na hora que eu for desencarnar, eu quero, lá, acho que tem aquela hora da passagem, eu quero pensar assim, eu fiz o melhor que eu pude, né? Sem arrependimento, não sei o quê. A gente vai tentando, né? Então, é isso. Então, eu quero que vocês passem uma semana maravilhosa. Semana que vem eu não venho, porque eu tenho um dentista que eu não consegui mudar o horário, mas vocês vão estar em excelente companhia. E aquilo, gente, não se deixem abater pelo karma do outro, pela tristeza do outro, porque cada um de nós tem o seu projeto reencarnatório, a nossa estrada. O pessoal que está sofrendo também tem a estrada. A gente não pode pegar o problema dele para nós. Isso seria orgulho da nossa parte. Eu demorei para entender isso, sabe? Principalmente quando é na nossa família, que a gente quer tirar o problema resolver o problema dos filhos, resolver o problema dos outros. A gente tem que orientar, mas a gente não pode deixar que o outro aprenda com as escolhas que ele fez. Isso é uma coisa mais difícil da gente entender, mas devagarzinho a gente vai, tá? Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a todos esses anjos que estão aqui conosco hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um abraço muito carinhoso para vocês, beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo.